Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E que frio é esse, hein? Não dá nem vontade de levantar da cama. Mas como os boletos não se pagam sozinho, aqui estou eu, né? Bom, para quem é do estado de São Paulo ou da região sul sabe muito bem do que eu tô falando. Tá frio demais. Mas vamos ao que interessa. Nesse vídeo eu vou falar a respeito do caso Návila Garay, que ocorreu na Argentina no ano de 2019. E os detalhes desse caso são bem absurdos. Antes de mais nada, como vocês já sabem, peço para que, se puderem, deixem um like e um comentário que me ajuda muito. E para você que está chegando aqui agora no canal, se inscreve aí que me ajuda ainda mais. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Návila Garay era uma jovem natural de Chascomús, uma cidade com um pouco mais de 30 mil habitantes, localizada na Argentina. Segundo sua mãe, Návila gostava muito de música e era uma garota alegre. Ela tinha o desejo de se tornar professora e dar aulas para o jardim de infância. Návila também gostava muito de conversar com as pessoas e costumava fazer amizades com uma certa facilidade. Ela vivia rodeada de pessoas, fosse de conhecidos, amigos e também por seus irmãos e primos mais novos. No dia 10 de setembro de 2019, quando Návila tinha 15 anos, ela desapareceu completamente. Isso aconteceu um pouco depois das 6 da tarde, que foi quando a sua família a viu pela última vez. Após o desaparecimento, se deu início a diversas buscas e investigações para tentar encontrá-la e entender o que realmente havia acontecido com ela. Os primeiros relatos foram de que Návila saiu de casa na tarde do dia 10 de setembro e foi até a casa de um homem chamado Nestor. Nestor Alfredo Garay tinha 56 anos na época dos fatos e, segundo fontes, ele era um ex-funcionário do Círculo de Suboficiais da Polícia Federal da Argentina. O homem trabalhava naquele momento como jardineiro, era analfabeto e era um parente da família de Návila, sendo um primo distante da mãe da garota. Em entrevista, a mãe de Návila, Débora, lembra que cerca de 10 minutos antes da filha sair, a garota pediu para a mãe passar umas roupas que ela havia lavado. Débora disse que a filha falou que voltaria rapidamente e que as duas tomariam chá juntas, mas a garota nunca mais voltou. Nesse mesmo dia, uma câmera de monitoramento filmou Návila e Nestor juntos em uma moto, indo em direção a uma casa de campo onde o homem trabalhava como jardineiro. O motorista do ônibus que a levou até o ponto próximo à casa de Nestor disse que quando ela desceu do ônibus, ela estava bem. O desaparecimento de Návila Garay despertou um grande interesse da mídia e, consequentemente, da população do país. Como tinha sido a última pessoa a ver Návila, Nestor Garay se tornou o principal suspeito do desaparecimento dela. E, com o passar do tempo, essas suspeitas foram ficando cada vez mais fortes. 5 dias depois do desaparecimento da garota, a dona da casa de campo onde Nestor trabalhava procurou a polícia para compartilhar as suas preocupações. A mulher disse à polícia sobre Nestor ter lhe contado que enterrou um animal no jardim, no caso, um cachorro. Só que ela achou essa história muito estranha e então decidiu procurar a polícia. Além disso, a mulher ainda disse aos policiais que Nestor havia lhe contado que uma menor com quem ele estava mantendo relações íntimas o estava extorquindo. Ela então, sabendo do desaparecimento de Návila, ligou os pontos e, muito desconfiada, foi atrás das autoridades. A mulher mora na cidade de Lanús, que fica a cerca de 1 hora de carro de Chascomús, onde ela possuía uma casa de campo, no qual Nestor trabalhava como jardineiro. Após esse depoimento da dona da casa de campo, a polícia decidiu enviar uma equipe até o local para fazerem buscas e também uma perícia. Os policiais cavaram na área onde supostamente o cachorro estava enterrado e lá eles encontraram o corpo de Návila Garay em uma cova com 60 centímetros de profundidade. Ainda na propriedade, em um galpão próximo, a polícia encontrou sangue e manchas nas paredes.
Foi encontrado também a arma do crime, que no caso era uma marreta. As autoridades relataram que o celular de Návila não foi encontrado, embora eles conseguiram detectar inúmeras comunicações por celular entre ela e Nestor. Segundo a polícia, é muito provável que Nestor tenha tirado a vida da garota no mesmo dia em que ela desapareceu. O homem deixou várias evidências do crime no local, acreditando que ele não seria pego, já que a casa de campo é muito afastada e dificilmente procurariam por Návila lá. De acordo com as autoridades, ele não pensou na situação como um todo e também não foi organizado. Ele confiava muito em si mesmo e realmente acreditava que ficaria impune. Isso fez com que ele deixasse a cena do crime praticamente intacta, o que facilitou e muito as investigações. Só uma coisa que a polícia estranhou foi o fato de o homem ter se esforçado bastante para esconder o corpo, mas não se esforçou para se livrar da arma do crime e nem limpar as paredes e o chão do galpão que estavam manchados de sangue. Era como se, no meio do caminho, ele tivesse desistido de se livrar das evidências. Ainda na propriedade, a polícia fez buscas em algumas áreas nas redondezas e encontraram, com a ajuda de mergulhadores, a mochila da garota dentro de um lago próximo. Posteriormente, o corpo de Návila foi levado para uma autópsia que constatou que a garota havia recebido 17 golpes de marreta na região da cabeça e tronco. De acordo com o laudo, esses golpes causaram em Návila uma parada cardiorrespiratória traumática, produto de uma hemorragia cerebral maciça, como resultado das múltiplas fraturas ocasionadas em seu crânio. A princípio, o corpo não apresentava sinais de relações forçadas. A data do óbito foi estipulada em 5 dias, o que coincidiu com a data do desaparecimento. Em entrevista, o perito forense que trabalhava no caso disse que esse número de golpes que a garota recebeu indicava uma carga emocional muito forte que o criminoso tinha em relação a ela. Segundo esse mesmo perito, o criminoso queria ter certeza que Návila Garay não iria sobreviver. Nestor Garay foi imediatamente detido como o principal suspeito pelo crime contra Návila Garay. Em seu primeiro depoimento, ele confessou que tirou a vida de Návila porque ela estava o extorquindo, dizendo que se ele não desse dinheiro para ela, ela diria para todo mundo que ele a forçou a ter relações com ele. Segundo ele, a garota havia lhe pedido 3.000 pesos, ao passo que ele recusou, dizendo que não tinha essa quantia. Durante todo o seu depoimento, o acusado não demonstrou nenhum sinal de arrependimento ou preocupação. Era como se ele não se preocupasse com as consequências que ele teria. Após a prisão de Nestor, as autoridades declararam que a denúncia da dona da casa de campo, onde Nestor trabalhava, foi crucial para a solução do caso. Eles também enfatizaram a importância de uma denúncia para que um crime não fique impune. Como eu já havia mencionado, o desaparecimento de Návila Garay foi amplamente divulgado pela mídia, e assim, muitas pessoas passaram a acompanhar o caso. Então, quando o corpo dela foi encontrado e as primeiras notícias do que havia acontecido com ela foi divulgado, a população ficou revoltada. A revolta foi tão grande que uma marcha foi realizada por populares no qual eles exigiram justiça. Essa marcha culminou em alguns incidentes em frente à delegacia. Isso porque alguns dos manifestantes jogaram pedras e outros objetos no prédio das autoridades. A família de Návila, além de revoltada, também ficou muito abalada. A garota foi velada e enterrada em um cemitério em Chascomús. A cerimônia de despedida contou com a presença de centenas de pessoas, dentre amigos, familiares, conhecidos e pessoas que acompanhavam o caso. Em uma entrevista, a tia de Návila, uma mulher chamada Silvina Garay, disse que espera que o criminoso não passe um único dia de sua miserável vida sem que se lembre do mal que causou à família. Já a mãe da vítima, Débora, disse que era como se um pedaço seu fosse levado e que ansiava por justiça.
Débora disse também que, apesar de Nestor ser um parente dela, ela não mantinha contato com ele e que não fazia ideia de como Návila o conheceu. Essas declarações da mãe da garota deixou tudo muito estranho, pois antes, todos que acompanhavam o caso, inclusive as autoridades, acreditavam que Nestor fosse próximo da família. Com isso, a polícia decidiu investigar mais a fundo essa relação entre Nestor e Návila e descobriram coisas mais estranhas ainda. De acordo com as autoridades, os dois mantinham contato frequentemente, ao ponto da garota ir até a casa do homem várias vezes. Ela, inclusive, jantava e tomava banho na casa de Nestor, e em algumas ocasiões o homem ligava para ela para que ela fosse até a casa dele para lhe fazer companhia. Munidos dessas novas informações, os policiais decidiram questionar a mãe da jovem a respeito. Débora então mudou a sua versão e disse que a família tinha contato com Nestor sim, mas que Návila ia à casa dele somente para fazer serviços domésticos e ele a pagava por isso. Desconfiados, ainda mais porque a mãe da garota mentiu anteriormente, a polícia decidiu investigar mais. Os investigadores conversaram com parentes, vizinhos e conhecidos, tanto da vítima quanto do criminoso, e o que eles descobriram foi absurdo. Segundo essas pessoas com quem os investigadores conversaram, Návila e Nestor tinham um relacionamento íntimo há mais de um ano. Isso significava que os dois começaram essa relação quando Návila tinha 14 anos e Nestor 55. E para deixar essa história ainda mais absurda, não devemos nos esquecer que eles eram parentes de sangue. Ainda, segundo as pessoas que os investigadores conversaram, Nestor dava dinheiro a Návila quase sempre quando ela pedia, e que a família dela tinha total conhecimento disso. Algumas pessoas disseram também que, nos últimos meses, Nestor havia decidido que não iria mais se relacionar com Návila e chegou a falar de sua decisão para a garota, mas Návila teria dito a ele que não queria parar de vê-lo. Toda essa história deixou os investigadores e quem acompanhava o caso abismados. Ao que tudo parecia, de fato, a vítima e o criminoso tinham um relacionamento, mesmo apesar de serem parentes e terem uma diferença de idade de 40 anos. Com essas informações em mãos, a polícia começou a teorizar que Nestor ficou com medo de que a história a respeito do relacionamento dele com Návila chegasse até as autoridades e ele fosse preso por isso. Ele então teria decidido cometer o crime para assim tentar ocultar a verdade sobre ele e a garota. Durante o tempo em que esteve na prisão aguardando o seu julgamento, Nestor, que é analfabeto, pediu para que um outro detento com o qual ele compartilhava a cela escrevesse um bilhete que ele posteriormente entregou ao seu advogado. Nesse bilhete, Nestor contou que ele não agiu sozinho e que mais uma pessoa teria o ajudado no crime. Até hoje, não se sabe ao certo por que Nestor pediu para que esse bilhete fosse escrito, se isso foi obra dele mesmo ou se foi uma estratégia da defesa para ganhar em tempo. Contudo, a polícia disse que, após uma investigação, foi constatado que Nestor agiu sozinho e que não havia nenhum indício da participação de outra pessoa no crime. Além disso, a polícia também fez buscas na casa do homem para ver se encontravam alguma prova de que ele pudesse estar envolvido em algum esquema cujas vítimas são menores, mas nada incriminatório foi encontrado. Depois que todas as apurações e o inquérito por parte das autoridades foi concluído, a polícia chegou na seguinte ordem cronológica dos fatos. No dia 10 de setembro de 2019, conforme dito antes, Návila Garay saiu de casa por volta das 6 ou 6:30 da tarde. Ela pegou um ônibus e foi em direção à casa de Nestor Garay. O motorista desse ônibus, inclusive, disse em depoimento que, quando a garota desceu no ponto solicitado, estava tudo bem com ela. Ao chegar na casa de Nestor, Návila foi convencida por ele a ir até a casa de campo, onde o mesmo trabalhava como jardineiro. As autoridades não sabem, ou ao menos não foi divulgado a público,
o que Nestor teria dito a Návila para que ela fosse com ele até esse local, mas presume-se que ele tenha oferecido dinheiro a ela. Os dois foram juntos até a casa de campo na moto de Nestor. Inclusive, câmeras de segurança instaladas nas proximidades da casa do homem filmaram os dois no momento em que eles passam por uma das ruas que fica no trajeto. Segundo a polícia, cerca de meia hora depois deles terem sido filmados por essas câmeras, o celular de Návila foi desativado. E para eles, nesse momento, a garota já estava sem vida. Como eu já mencionei, o celular de Návila não foi encontrado, algo que prejudicou um pouco a conclusão das investigações no início. O julgamento de Nestor Garay ocorreu alguns meses depois de ele ter sido preso. Esse julgamento durou alguns dias e diversas testemunhas falaram durante o tribunal. O promotor responsável pelo caso disse que a garota de 15 anos e Nestor tinham um relacionamento e que isso era sabido pela família do adolescente. Além disso, uma promotora que também era responsável pelo caso apontou, com base em depoimentos de familiares da vítima, que a garota ia até a casa do acusado para ter relações com ele. Embora a família de Návila tenha mentido inicialmente que não sabiam como ela havia conhecido Nestor, mesmo ele sendo um parente e eles não tendo contato com ele, depois eles mudaram essa versão, dizendo que a garota ia até a casa do acusado para fazer faxina. Só que outras testemunhas no tribunal disseram que não era isso que a garota ia fazer lá e que a família sempre soube do que estava acontecendo entre os dois. A promotoria destacou que a ligação entre a vítima e o acusado não era segredo para ninguém. Tanto que uma das últimas mensagens da garota para um familiar dizia: "Vou na casa do Lito e já volto". E Lito era o apelido de Nestor para as pessoas mais próximas a ele. Já a defesa apresentou testemunhas que disseram que Nestor não queria mais se encontrar com Návila. Só que Návila insistiu e quis continuar vendo o homem. A defesa também alegou que Nestor teve uma vida muito sofrida, era analfabeto e também uma pessoa crescida em extrema vulnerabilidade social. Por fim, Nestor Garay foi condenado a uma pena de 16 anos de prisão pelo crime contra Návila Garay. Atualmente, ele se encontra em uma prisão convencional na Argentina e, segundo fontes, é um detento com um comportamento exemplar. A mãe de Návila, Débora, disse posteriormente em entrevista que esperava mais da sentença, mas que, independente do tempo de condenação, não há consolo para o crime. Muitas perguntas que surgiram com o crime continuam sem resposta. O motivo do crime contra Návila ainda não está muito claro, apesar de Nestor ter dado a sua versão. Quase que 4 anos depois do crime, o caso deixou de ser tão comentado, mas ainda é bastante revoltante, principalmente para a família. O quarto de Návila permanece intacto desde que a jovem saiu e não voltou mais. Segundo a mãe da garota, eles guardam todas as coisas e roupas dela, na intenção de manter a sua lembrança viva. E esta foi a história de Návila Garay, uma adolescente que teve a sua vida tirada por um homem com quem tinha relações ainda não muito bem esclarecidas, em um crime cheio de incertezas e revoltas. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistir até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.